gravidez foi uma gravidez de risco. Eu tive toxoplasmose na gravidez. Aí toda vez que eu ia no médico consultar, ele dava aquela lista de problemas que ela poderia nascer. O que você imagina de horrível, o médico ele era claro. Mas nós tínhamos muita fé em Deus. Orava, clamando a Deus, pedindo misericórdia, para Ele nos dar uma filha com saúde e abençoada, né, por Ele. Deus foi tão maravilhoso que Ele colocou a mão dele ali e não permitiu ela pegar essa doença. A Emily ela é uma criança adorável, assim, muito carinhosa, muito dedicada, sabe? Muito dedicada com tudo que ela faz, mas principalmente com as coisas da igreja. A Emily, ela era uma criança que se destaca, sim, em relação aos outros alunos, pelo capricho, pela dedicação. Nossa, ela é uma menina assim que ela exala o amor de Deus. Ela é uma menina obediente, interessada nas coisas da igreja. Eu vejo, da seguinte forma: os pais são muito empenhados. Eles sabem ensinar a criança no caminho que deve andar. O que ela aprende, ela põe em prática. Quando a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor, eu sei disso na própria casa. É uma menina de ouro, sempre prestativa, sempre preocupada com a gente. Aqueles dias que a gente está para baixo, é ela que levanta nós. É ela que nos lembra, é ela que fala do culto familiar, do estudo da Bíblia. Ela canta, ela fica na recepção. Quando a gente entrega livros, ela entrega junto, ela participa do Impacto Esperança, ela participa do Multidão de Natal. Todos os projetos a Emily está envolvida. A Vila Juquita é uma igreja que está em construção. A nossa igreja ela não tem janelas, não tem vidros, não tem portas na igreja, apenas as salinhas. Então nós temos uma membresia pouco frequente, principalmente das crianças, porque dependem dos pais levarem. Então a gente faz um trabalho de visitação. Tivemos o evangelismo que aumentou o nosso quadro de classes, por exemplo, na escola sabatina, mas crianças para supermissionários era um desafio. Um dia eu cheguei na igreja, daí quase no final do culto, a Vivi entregou a Bíblia dos supermissionários do estudo. A rede familiar da Emily é uma rede familiar muito cristã. Então os pais da Emily, a mãe da Emily, tinha vizinhos na época da fazenda que tinham crianças. E aí eles começaram, para quem que a gente vai dar estudo bíblico? Primeiro ano que ela participou do Super Missionários, ela deu estudo para a amiguinha dela. A amiguinha acabou se batizando naquele ano. Claro, eu tive que ajudar ela, que na época ela não era bem alfabetizada, ajudar a achar as passagens bíblicas e tal. Eu vejo na Emily que ela não sei se por ser criança, mas ela não vê dificuldade. Por exemplo, no ônibus, ela tem as coleguinhas e ela pregou o evangelho dentro do ônibus. Embora tenha as dificuldades da distância, mas ela vem para a cidade todo dia. E ela, graças a Deus, ela pegou o senso da mensagem e decidiu fazer com os amigos dela mesmo. Ela não tem vergonha de falar do evangelho. E foi o Super Missionários que desenvolveu isso nela. A Emily, ela representa literalmente uma missionária. Para mim é um exemplo. Ela é uma menina dedicada, que eu mesmo com 83 anos, eu também quero me dedicar como ela. Ela é uma criança que ela atrai as outras crianças, sabe? Todos os coleguinhas gostam dela. Eu agradeço a Deus por isso, cara, porque eu não tive isso na infância, meus pais não são cristãos. E eu sempre cresci com a cabeça que eu não queria isso para mim, queria ser um pai diferente para os meus filhos. E graças a Deus, hoje eu vejo para a Emily, eu preciso melhorar muito, mas eu vejo a luz de Deus nela. Queria que meus pais conhecessem Jesus, cara. Me esforço o máximo para ser um pai que eu não tive. Não em questão de conforto, mas em questão de conhecimento da palavra. Porque essas coisas que a gente tem no mundo, isso é passageiro.
Mas o evangelho, o conhecimento que a gente adquire, isso a gente vai levar por esta vida. Por isso que eu gosto tanto de ser uma super missionária, porque daí eu vou ajudar várias pessoas. Para os pais aprender também sobre a Bíblia e elas poderem ir na igreja, conhecer o Evangelho de Jesus. Bom dia, igreja! Bom dia, igreja! Sabe, tá faltando criança aqui, você viu? Ficou fraquinho! Ficou fraquinho, tá faltando criança. Tá faltando criança Tá faltando aqui. adolescente. Eu não sei, cadê esse pessoal, Maju? Ah, eu sei. Você tá vendo que a igreja tá diferente hoje? A igreja tá diferente, tá com... Tá colorida. Tá colorida, tá com uma decoração Uma diferente, decoração bonita. boa. Ó, hoje é dia de super missionários. E agora a gente tem novos projetos. A gente também tem o projeto do Ministério dos Adolescentes. Ministério dos Adolescentes, o Sou Mais, e o projeto 1.8. Vocês acham que só as crianças pregavam para as crianças? Para outras crianças? Não. Os adolescentes e os pré-adolescentes estavam ali, ó, quietinhos, pregando o evangelho e a gente mal sabia. E agora, esse ano, né, Gabriel? A partir desse ano, essa pregação, essa missão vai ser maior, vai ser para a igreja acompanhar e também orar pelas nossas famílias e os nossos adolescentes. Que a gente não sabe, a gente às vezes não é capaz de compreender a imensidão do trabalho que uma criança, que um adolescente, que um pré-adolescente consegue fazer, consegue trazer pessoas, consegue levar a mensagem de Deus aqui na nossa igreja, em qualquer lugar do mundo. É verdade. E as crianças pregam não é só para as crianças, tem criança que faz estudo com adulto, com pai, com mãe, com tio, e isso é uma bênção. Bom, a igreja falou um bom dia fraquinho. Vamos chamar a galera para deixar mais forte isso aqui? Vamos. Tá faltando as crianças dessa igreja para ficar ainda melhor. Vou convidar agora o Ministério da Criança que está participando do projeto Super Missionários. São crianças de 4 a 9 anos. Pode entrar a classe dos infantis. As professoras estarão acompanhando todo o projeto durante esses dias, esses meses. Acompanhando para ver como que está sendo o estudo, o que está precisando. E também a classe dos primários. Os primários são crianças que também estão participando do projeto Super Missionários. Ah, Maju, e os bebês? E os iniciantes? Calma, deixa eles crescerem mais um pouquinho, que o projeto Super Missionários não vai acabar, ele vai continuar. Então essas crianças, quando crescerem mais um pouquinho, vão participar também dos Super Missionários. Bom, já tá bonito, mas pode ficar ainda melhor, hein, Gabriel? Pode ficar ainda melhor. Deixa eles se acomodarem. Vamos convidar agora os pré-adolescentes. Os pré-adolescentes de 10 a 12 anos. E eu achei muito legal esse projeto do Sou Mais. Porque os pré-adolescentes, eles não estavam mais querendo participar do Super Missionário, gente. Porque a lição é um pouco... A história do estudo bíblico era um pouco infantil, realmente. Era bem colorido, só que a idade ali já não queria mais. Ai, a gente não quer mais. Aí é muito chato, né? E então foi criado um projeto só para eles. Merecia. E muito bonito. E agora a gente quer convidar também nossos queridos adoles. Pode entrar aqui os nossos adolescentes. Esses adolescentes, eles estão em todas, né? Eles estão. Quando tem evento de jovens, eles estão presentes. Evento do Ministério da Criança, eles também estão presentes para ajudar a gente. E esse ano há também trabalho missionário para eles. Bom, agora, crianças,
adolescentes, pré-adolescentes, vamos dar um bom dia para ficar mais bonito? Bom dia, igreja! Aê, ficou bonito, muito bom. Bonito. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Maju, coordenadora do Ministério da Criança. Eu sou Gabriel, coordenador do Ministério dos Adolescentes, que nesse ano engloba pré-adolescentes de 10 a 12 e os adolescentes aí de 13 a 16 anos. Bom, e agora nós vamos chamar para as crianças conhecerem, e a igreja também, pessoas importantes para o nosso ministério e também para todo o nosso estado e também para toda a União Centro-Oeste. Sim. Eu quero convidar aqui, Maju, a Jasna, que muitos já conhecem, que é a chefe aqui do nosso departamento, primeira dama da nossa associação, já é querida por todos, muita gente conhece. Quem assistiu aí o treinamento... Quem assistiu o treinamento no sábado pôde ver. Uma bem, seja bem-vinda. Agora eu vou chamar aqui... a professora Jasna, e gostaria de também chamar o pastor Matheus Tavares. Que representa a União Centro-Oeste Brasileira, presidente da União Centro-Oeste Brasileira, que nos dá a honra de estar aqui conosco nesse projeto tão especial para a gente prestigiar e incentivar nossas crianças e os nossos adolescentes a fazerem cada vez mais a missão, a pregar para os seus coleguinhas, para os seus amigos, para os seus pais, para os seus vizinhos, enfim. Bom, e agora eu chamo o nosso companheiro, o nosso pastor, que está sempre com a gente, cuidando de tudo, pastor Alan Carlos, que faz parte dessa festa, dessa missão, junto com as crianças e adolescentes. E pré-adolescentes. Queridos, nesse momento, agora todos devidamente apresentados, os nossos queridos pequenos chegaram, se sentaram. Eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para fazer uma oração de invocação àquele que é a nossa maior companhia, aquela que é a nossa maior companhia, aquele que é o nosso maior convidado. Vamos nos ajoelhar nesse momento? Santo e eterno Jesus, aqui a gente se coloca diante do Senhor, reivindicando, meu Deus, os seus méritos e a sua graça, Senhor. Peço, meu Deus, uma bênção muito especial sobre cada família que aqui está representada. Que o seu Espírito Santo, Senhor, seja plantado de forma a ser uma água, a ser uma fonte, meu Deus, a jorrar de cada uma das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes. Peço, meu Deus, pelos nossos administradores, pelos nossos líderes que estão aqui conosco hoje, não só aqueles que estão aqui conosco, mas aqueles que cuidam da nossa igreja ao redor de todo mundo, Senhor. Nós pedimos uma bênção especial também sobre a família do pastor Bozo e do irmão Carlito, que é uma família que está enlutada. Pedimos, meu Deus, a consolação do Teu Espírito Santo. E, por favor, meu Deus, envia sobre nós, derrama sobre nós, meu Deus, o Teu Espírito Santo hoje, neste dia, Senhor. Que hoje seja um dia que dentro de nós nasça, meu Deus, a coragem para pregar e levar a Tua mensagem. Abençoe esta programação, é isso que nós te pedimos, porque acreditamos nos Seus méritos. É isso que nós entregamos ao Senhor e pedimos a sua companhia. Em Teu nome, Cristo. Amém. Som, 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 som. Som, som, som. Som, 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 som. Agora vamos adorar Deus com dízimos e ofertas.
Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em Deus provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor. Devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou Devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois Reconheço que tudo de bom provém de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Gostaria de mais uma vez desejar a todos um bom dia, um feliz sábado, a todos que estão aqui, a todos os amigos que estão nos visitando. Que a paz, a graça e o amor de nosso Deus possa estar com cada um de vocês. E vamos continuar o nosso momento de louvor. E agora eu convido a todos, muito animados, para juntos cantarmos a música Meu Farol. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu silêncio eu posso ouvir, tua voz dizendo eu estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu
pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, e tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Amém. Glória a Deus por esse louvor, né, irmãos? Que Deus nos abençoe, que realmente nós possamos sempre ter o foco em Jesus, que Ele possa ser a nossa direção. E que todos os dias nós também possamos pedir poder a Ele sobre nossas vidas, para que nós possamos pregar o Evangelho a todo mundo. Jesus mesmo disse, né? Esse Evangelho será pregado a todo mundo, testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando nós abreviarmos a volta de Jesus, esse Evangelho tem que ser pregado, e ele será pregado por essas crianças e esses adolescentes que estão aqui conosco. Então, com esse pensamento, eu convido a todos a cantar juntamente conosco, animados, a música Nossa Missão. O chamado de Deus é um convite a viver o exemplo deixado por Cristo Jesus, refletindo o caráter, atributos do Pai, o amor, a alegria, a esperança por vir, buscar resgatar, amar e acolher. Essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar. Essa é a nossa missão. As trevas insistem em nos atingir, mas a luz da bendita esperança é maior. Discípulos somos de um Pai poderoso que pode o mundo inteiro abraçar, buscar resgatar, amar e acolher. Essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar. Essa é a nossa missão.
convido a todos para se colocarem em pé. Juntos cantar a música Eu Quero Esse Poder. Eu quero. Eu. Nas cenas finais deste mundo, muita gente vai se espantar com um modo tão simples, mas tão eficaz, que o Santo Espírito vai se manifestar no futuro que está tão próximo. Crianças serão revestidas com o Santo Espírito, então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus vai voltar. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus Se você quer esse poder, cante bem vai forte. voltar. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Mais uma vez declare. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Amém? Obrigada. Você viu que louvor lindo? Podem assentar-se. Que louvor lindo. Ficou muito bom. E essa música, esse hino me agrada muito. E quando eu ouço ele, eu me emociono. Às vezes, quando eu estou aqui no culto de quarta-feira e começo a cantar, assim, o olho enche de lágrimas. Pensa, ó, já enche. Pensa as crianças proclamando, falando do amor de Jesus, cheia de poder. É isso que a gente espera das nossas crianças. As crianças precisam dos pais para isso, sabia, Gabriel? Elas ainda não conseguem caminhar essa jornada espiritual sozinhas. Por isso que a gente precisa dos pais. Bom, vamos agora entregar os materiais para começar a missão, essa viagem maravilhosa que é rumo ao céu. Nós temos aqui, Gabriel,
os materiais. Mas eu vou chamar a Jasna, que ela sabe explicar bem certinho. Porque... aqui, Major, eu não estou entendendo nada. Eu não sei para qual que é qual, para quem que é para os adolescentes, para qual que é para as crianças. É um kit, né? Eles não vão ganhar só um estudo bíblico para preencher. Não, é muito mais que isso, né, Jasna? Aqui a gente tem os adolescentes, os kids, os quase kids, os acima dos kids, os pré-adolescentes. Jasna, explica um pouquinho para nós sobre o material. Bom dia, feliz sábado a todos. Bom, quem já participa há 2 anos dos Supermissionários vai identificar e sabe mais ou menos, mas para a maioria que não sabe, o projeto Supermissionário surgiu como uma forma de engajar os pais no discipulado e criar uma mentalidade missionária nas crianças, tá? Então, hoje que é o lançamento, tá? Começa o projeto, que tem uma duração de 4 meses e tem 2 etapas, tá? Hoje, as crianças vão receber um cofrinho, tá? Que o objetivo desse cofrinho é para eles, os pais, guardarem dinheiro para eles participarem na missão de julho. E a gente já está com parceria com a ASA para realizar um projeto bem bonito. Que bacana. Junto com a ASA. Os pais vão receber e hoje vão assinar um compromisso, tá? Onde também tem seu compromisso como pais e tem um cronograma das atividades. O estudo bíblico, no caso para os que não são alfabetizados em HQ, e os que são... Os kids, né? Eu falo que são os kids, todos eles são kids, mas eles são os kids, que daí é mais figura, não é muita leitura para não ficar cansativo, né? E já os de 7 a 9, de 7 a 9 já é diferente, porque eles vão escrever e tudo mais. Já sabe ler, escrever, e só o desenho, a figurinha, já vai ficando sem graça para eles. E nessa primeira etapa, o objetivo é que os pais façam um estudo por semana com as crianças. No sábado, na escola sabatina, eles também vão receber o seu passaporte. E na escola sabatina, a professora, no momento da prestação de contas, com os kids e com os maiorzinhos, vão perguntar se os pais estudaram com ele, se os pais fizeram o dever de casa, estudaram a lição com eles. Eu estou falando pais, mas o responsável espiritual, que pode ser o tio, o avô. Se estudaram durante a semana, eles recebem um adesivo para eles começarem a completar o seu passaporte. Ok? Esse é na primeira etapa. Julho tem o momento do ID, onde eles vão usar o dinheirinho que foi guardado no cofrinho. E a segunda etapa, que começa em agosto, eles vão receber um novo estudo bíblico em branco, novinho em folha, para eles fazerem o mesmo com a pessoa pela qual eles oraram, que Deus mostrasse para que possam estudar a Bíblia. Esses são os infantis. Os infantis, os supermissionários. Os supermissionários. Os supermissionários dos pré-adolescentes esse ano é diferente. Como a Maju falou, muitos no ano passado não quiseram participar porque já achavam muito infantil. Pensando nisso, se criou um planner e um estudo bíblico para os pré-adolescentes, tá? O interessante desse estudo bíblico é que eles vão reforçar as primeiras 3 doutrinas da igreja: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina da salvação, tá? E o planner, abre aqui para nós, Gabriel, ele tem uma funcionalidade aqui. Durante a semana, eles vão marcar aqui o estudo, um momento de louvor, pedidos de oração, vai ter um trecho da Bíblia para eles estudarem e uma atividade relacionada com elas. Porém, cada classe dos pré-adolescentes recebeu um dado como esse aqui. Durante a classe, esse dado vai ser jogado e na cor que cair, que nesse caso aqui foi o verde,
Aqui tem os desafios. E o desafio que corresponde à cor que caiu, ele vai ter o desafio de realizar durante a semana. Na classe, no sábado, ele também vai receber adesivos para completar seu planner. Se ele completou o desafio, nós jogamos o desafio verde, ele vai receber o adesivo, que vai colar aqui. E se ele estudou durante a semana e cumpriu a tarefa de estudo diário, ele vai receber o adesivo para completar aqui, ok? Esse para os pré-adolescentes. E o adolescentes vai seguir o mesmo formato, porém o planner é diferente, tá? O planner é diferente. O estudo bíblico, aqui também, que também vai tratar das 3 primeiras doutrinas, e os adesivos também, tá? A diferença desse daqui, vocês vão ver, todos duram o mesmo período de tempo. O objetivo é que eles tenham um relacionamento mais íntimo com Deus, mas criar neles o desejo da missão. Os pais, no caso daqui dos menores, eles têm um papel muito importante, porque eles são dependentes dos pais. Os adolescentes e pré-adolescentes, eles sentem uma certa autonomia, entre aspas. Mas você, pai, precisa estar acompanhando também. Você não vai lavar suas mãos, não. Porque eles também não têm toda essa autonomia para fazer tudo sozinho. Eles precisam do apoio de vocês e, principalmente, do exemplo e testemunho que você dá em casa. Ok? Também tem um dado. Os adolescentes também têm um dado. Mas eles receberam ano passado, então vão usar de novo esse ano. O projeto dos adolescentes já está rolando, já está acontecendo. A gente só não estava assim muito por dentro. Exatamente. Mas esse ano não. Esse ano estamos focados nas novas gerações. E agora? Jasna, você já falou, mas só para eu entender certinho. Então, o adolescente, a criança, ele vai pegar esse estudo e ele vai estudar sozinho, por conta própria? Não, o pai vai estar acompanhando também. O estudo, em que momento? Pai, você pode uma lição por semana. Então, pode escolher um culto da semana, para fazer com os filhos, junto. Ou, de repente, junto à classe, ok? Então, e algumas dinâmicas podem ser feitas, inclusive, na classe da escola sabatina. Exatamente. Que legal. Ok? Porque o objetivo é ele estudar, porque na segunda etapa, ele vai receber um novo estudo bíblico com o objetivo dele estudar com um amigo, colega da escola, ou até com um familiar, né? Que não conhece Jesus. Um primo, um tio. Exatamente. Alguém que precisa de ouvir da palavra de Deus. Bom, então vamos começar nossas entregas de material. Vou começar com as crianças, pode ser? Por ordem, os menores. Então vamos aqui chamar as crianças dos infantis. E pode vir junto com eles os pais. Os pais precisam estar. Nesses supermissionários, eles só vão conseguir ser supermissionários se os pais estiverem junto com eles. Então aqui, ó, vem aqui infantis, vem a mãe da Isis, vem a mãe e pai, que é família. Mãe, pai, vô, tio. Pode vir, aqui, cabe ó, tudo, cabe aqui, tudo, pode vir. Nós temos muitos supermissionários, muitos. Aqui, vamos apertar aqui. Pronto, deu aqui. Já vou chamar aqui também os primários. Vamos encaixar aqui os primários? Tá, dá para encaixar, vamos aqui. Vamos encaixar aqui os primários? Vem primários e os pais também. Se o papai não veio, vem quem trouxe, vem a tia, o tio, a vovó. Tem família grande aqui. Thomas, fica já do lado do Arthur lá. Porque o pai e a mãe é o mesmo, então já juntos, irmãos. Aqui, ó, você fica com a sua mãe. Pode vir, aqui. Pode apertar. Todo mundo chegou? Os primários? Olha que grande, dá para apertar aí? Pode entregar. Os professores vão entregar agora
para cada família um kit, que são diferentes, né? Os infantis vão receber ali o não alfabetizados ainda, e os primários, os kits alfabetizados. Pode entregar. Uhum. Pais, dentro desse kit tem o marca-páginas. Vou pedir licença rapidinho, ficar um pouquinho de costa. Tem o marca-páginas, que ele não vai servir só para você marcar a sua Bíblia, não. Ele é o compromisso. É o compromisso de vocês, não só com o filho de vocês, mas também com Deus. O compromisso de vocês estarem caminhando com os filhos de vocês para o Canaã Celestial. Amém? Então aí dentro vocês vão pegar o marca-página e vão assinar. Vão colocar o nome de vocês e vão assinar, simbolizando esse compromisso dos supermissionários. Ó, dentro do kit de vocês, pode abrir, tá bom? Pode abrir, ok? Tem esse compromisso aqui que eu gostaria que vocês pegassem, tá bom? Como a Maju falou, você pode guardar na sua Bíblia. O ideal é que você guarde mesmo dentro da sua Bíblia, para que toda vez que você abrir a Bíblia para estudar, você se reveja esse compromisso aqui. Além de ser um compromisso, na parte de trás, ele tem o cronograma de todo o projeto, para você acompanhar, estar atento e não se perder, ok? E o objetivo nesse momento, nós vamos reforçar esse compromisso. Pode pegar aí seu compromisso, você pai. Juntos vamos ler nesse momento e vamos fazer esse compromisso, tá bom? Ele disse assim, ó. Vamos acompanhar o que está escrito aí nesse compromisso? Reconhecendo o grande privilégio que tenho de apresentar meu filho diante de Deus, por ocasião de sua breve volta, comprometo-me por meio do projeto Supermissionários a ensiná-lo no caminho em que deve andar e, pela graça de Cristo, motivá-lo a testemunhar como um missionário fiel. Tá? Esse é o compromisso de cada um de vocês pais que nessa manhã estão aqui participando. Você assine e guarde na sua Bíblia para você acompanhar e se lembrar qual é a missão de cada um de nós, tá bom? Bom, agora permaneçam aqui, porque a gente ainda precisa fazer uma oração de consagração. Mas está faltando uma turma aqui. Tá faltando. Vamos chamar o MA agora? Cabe aqui ainda? Cabe. Vamos colocar Não, aqui, então, vamos deixar esse altar ainda mais bonito. Eu quero convidar os pré-adoles. Cadê os pré-adoles e os professores? Aí aqui os pais não precisam mais acompanhá-los. Né? Dos pré-adoles aqui. Tá, são pais também, então aí, ó. E convidar os pré-adoles. Pode vir. Se não conseguir subir por aí, pode subir ali pela escada. Estão tímidos hoje. Os pais estão todos aqui já? Os pais aqui não precisam, porque agora eles são protagonistas. Mas você precisa subir. Entendi. Mas eles vão estar acompanhando essa vida, essa jornada deles. Exatamente. Mas se eles estão aqui, seria bom convidar eles também. Então vamos convidar os pais dos pré-adolescentes também, por favor? Cadê eles? Cadê os pais dos pré-adolescentes? Acho que a maioria dos pais já estão aí na realidade. Já estão por aí também. Tem jornada dupla. Bom, enquanto os pré-adolescentes vão recebendo aí o material, vamos chamar? Mais um grupo? Mais um grupo. Então vamos chamar os adoles, por favor. Já estão assim, ó. Ele já fica com... Já fica assim. Pode vir, meninas. Cabe? Cabe. Opa! Professor Julian,
Prof. Julian que está aí todo sábado. Bom, vocês agora com o material na mão, já sabem, os adolescentes já conhecem esse material. Agora tem que colocar em prática, né? Um material que conhece, mas que foi remodelado. Foi remodelado, é novo. É um outro. É todo remodelado. Então, vocês vão ter sempre o apoio do professor Julian, o apoio do Gabriel, que é o coordenador, dos pais de vocês e de toda a igreja. O que vocês precisarem, qualquer dúvida, a igreja também está à disposição de vocês. E agora vamos fazer uma oração de consagração? Vamos fazer uma oração. Pedir a Deus para consagrar essas famílias nessa missão que não é fácil. Cadê o pastor? Pastor, o senhor pode fazer essa oração para nós? Pastor Matheus Tavares, para fazer essa oração de consagração. Lembrando que não só... Reforçando, né, o que a Maju falou, que não só os pais principalmente, mas a gente como igreja também reforçar, a gente também como igreja compreender a importância dos nossos pequeninos, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes, e saber da potência que eles têm, da capacidade que eles têm e poder ajudá-los cada vez mais. Igreja, lembrando que a missão de vocês para esse projeto é a oração. Todos nós estamos participando do projeto das novas gerações. A igreja ajuda com oração, orando todos os dias. Toda vez que vocês orarem, lembra das nossas novas gerações, porque eles também estão numa missão, e uma missão muito importante. Nós vamos orar, mas eu queria que você olhasse bem para esse quadro que está aqui na frente. Não despreze os pequenos começos. Você pode estar olhando como mais um programa. O projeto Supermissionários acontece na UCOB desde 2019. Foi se espalhando em vários territórios. E nós temos, como esse que foi apresentado agora no vídeo, nós temos diversos testemunhos de igrejas inteiras que foram reformuladas por causa da ação de uma única criança que começou a dar estudo bíblico no Supermissionário. Nós temos igrejas que estavam sendo fechadas e uma criança começou a dar estudo bíblico para um amiguinho e hoje essa igreja está com quase 70 membros. Eu sei que quando nós olhamos para as crianças, para os adolescentes, para os pré-adolescentes, para os primários, para todo o grupo que aqui está, e os pais estão aqui na frente com eles, a gente sempre pensa no amanhã. O amanhã não existe, irmão. O amanhã só pertence a Deus. Quem vive para o amanhã só vive ansioso. Deus só nos deu o hoje. E eles aqui na frente representam o hoje dessa igreja. Nós acreditamos com todo o coração de que Deus levantará os seus servos para pregar o Evangelho. E o mesmo Espírito Santo que está ou que estará sobre cada um de nós no momento necessário, está e estará com esses que aqui estão na frente. Portanto, talvez nós estejamos olhando, tirando foto e contemplando aqueles que mudarão a história desse Evangelho e que proclamarão a última mensagem que esse mundo precisa ouvir para que a gente possa ir embora para casa. Então acredite nisso. Esse não é mais um projeto para crianças, simplesmente. Nós estamos tentando fazer das nossas crianças, adolescentes, para que eles tenham uma mentalidade missionária, para que eles se tornem aquilo que Deus os chamou para ser, missionários. É isso que nós somos, é isso que os nossos filhos devem ser. E é sobre isso
que nós gostaríamos de orar nesse momento. Pai eterno, o Senhor é bom, maravilhoso e grande. Nós estamos aqui com o teu povo, e de uma forma muito especial, com os teus adolescentes, crianças, jovens que também estão sentados nesses bancos, esse grande grupo que nós denominamos como novas gerações. Nós queremos te pedir a tua bênção sobre eles. Senhor, tantos desafios que eles têm pela frente, tantas incertezas, a cabecinha rodando com tanto entretenimento que preenche a vida deles. E é por isso que a gente queria te pedir agora, a ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor pudesse vir e tomá-los em tuas mãos, para que eles se tornem teus missionários. Da mesma forma, nós pedimos a tua bênção para os pais, para que eles entendam o papel que eles têm de discipuladores de seus filhos. E também, Senhor, muito obrigado pelos professores, pelos líderes que têm se empenhado em preparar a cada um dos que aqui estão para que se tornem teus missionários. Aqui estão professores de escola sabatina, líderes de departamento. Obrigado pelo ministério de cada um deles. Que o Senhor nos use e que teu Espírito Santo continue conosco, em Jesus. Amém. Agora as crianças podem sentar com os papais, com os mamães, os adolescentes também. Hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir do seu amor, lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor, chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças! Nossa, a igreja tá bonita hoje, vocês viram? Uma programação especial para vocês. Olha que bacana, uma igreja que se importa o quê? Com as criancinhas até os adultos. E a gente tem uma palavra-chave hoje para a nossa adoração infantil. Qual que é essa adoração? Qual que é essa palavra? Testemunho, isso mesmo. E vocês sabem o que é testemunho? Testemunho é quando nós confirmamos algo, que falamos que aquilo é realmente verdade. Lá na Bíblia tem um verso que diz assim, lá em Provérbios 14, 25. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. E vocês já se perguntaram, por que será que Jesus ainda não voltou? Isso mesmo, porque todo mundo tem que ainda pregar o evangelho. Porque lá na Bíblia tem um verso, lá em Mateus 24, 14, que diz assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações. Então virá o fim. E vocês podem ajudar sendo testemunhas de Jesus? Vocês podem e devem. O super missionário serve justamente para que vocês façam isso. Sejam testemunhas de Deus, testemunhas da Bíblia e levem a mensagem do evangelho para todo mundo, para que logo Jesus possa voltar. Então, nesse momento, vocês, crianças, vão ficar aqui na escadinha e nós vamos convidar o Coral Kids para virem aqui, que nós vamos cantar a música dos Super Missionários. E depois da música, nós vamos entregar uma lembrancinha para vocês, combinado? Eu fiz um resumo. Você é do coral?
todas as crianças do Coral Kids. Crianças, vamos nos levantar, que agora é o momento de vocês. Crianças, vamos nos levantar, que agora nós vamos cantar todos juntos, ok? Quem vai cantar? Som. Atenção, senhores passageiros. Apertem seus cintos, pois a viagem vai começar. Viagem vai começar, mas sozinho não dá pra embarcar. O capitão chamou e pediu pra avisar. Falar de Jesus.
Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e ter a oportunidade de ver tudo que a gente está vendo aqui na igreja, aqui do bairro do Bahia. Vocês chamam só de bairro, né? Igreja do bairro, né? Já percebi. Vocês chamam assim. Mas talvez para vocês seja comum, você está acostumado, né? Eu rodo bastante. Eu sou responsável por 1.713 igrejas, que é a quantidade de igrejas que a gente tem no território da UCOB. São 150 mil membros. Então eu rodo bastante. E sempre que eu tenho a oportunidade de ver o que eu estou vendo aqui, toca o meu coração. Então eu queria chamar a sua atenção, o seu olhar. Você viu a quantidade de crianças que tem aqui? Isso é bênção demais, irmão. Ô povo de Deus, continue tendo filho, viu? Levantar a mão da bênção, para termos bastante filhos. Mas é lindo a gente ver, não só a quantidade de crianças, mas elas envolvidas no Evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque a gente vê aqueles irmãos que estão envolvidos em cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Que Deus continue abençoando vocês. Os professores, escola sabatina, as classes, os líderes. Isso é bênção. Aí agora vem a orquestra e acaba com o coração da gente, que bota as crianças ali, começando, iniciando, ajudando ali a tocar. Eu estou naquela fase emotiva, né? Já não sou mais pai de criança e meus filhos ainda estão longe de casar. Então eu virei para minha esposa e falei, minha filha, acho que a gente vai ter que adotar, porque está difícil esperar até neto. Vai levar muito tempo para ter neto e eu estou com saudade de bebezinho. Então eu estou naquela fase que a gente está meio ali, esperando ali o meio do caminho ali. Mas sempre que eu vejo as crianças, toca meu coração. E por isso que o projeto, seja os super missionários, o Sou Mais, ou o Testemunho, ou seja, aquilo que tem sido feito para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, precisa ser o centro da nossa atenção. Clube dos Bravadores, Aventureiro, as classes da Escola Sabatina, porque eles são o centro da nossa igreja. É a juventude o centro da nossa igreja. São os adolescentes o centro da nossa igreja. São as crianças o centro da nossa igreja. Precisamos cuidar deles, dar espaço para eles, deixar que eles sejam protagonistas e acreditar que o mesmo Espírito que nos guia eles também. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia para você ler um texto estranho, bem estranho. Tá certo? Comigo nessa manhã. Que está no livro de 2 Reis, no capítulo 22, ou melhor, não, isso mesmo, no capítulo 23, começar de trás para frente que vai ficar melhor para a gente entender. No capítulo 23, 2 Reis, 23, verso 4. 2 Reis, capítulo 23, verso 4. Tem um detalhe histórico que a gente precisa ter em mente para ficar claro para a gente o contexto que a gente está aqui. O rei Josias, que é famoso porque se tornou rei com 8 anos de idade, que o seu pai, Amon, morreu com 2 anos mais ou menos de reinado. E Amon era filho de Manassés, conhecido, talvez por um nome que ninguém quisesse ser conhecido, como o pior rei que Judá já teve. Imagine, ter esse nome, né? Manassés reinou por 55 anos. Então Manassés, pai de Amon, avô de Josias. Manassés também começou a reinar muito cedo, começou com 12 anos. Então, apesar de Josias estar bem mais novo, né? Com 8, mas são
adolescentes, como a gente chama hoje. Entre aspas, ou entre parênteses, esse termo, o conceito de adolescência, ele não existia na nossa sociedade até poucos anos atrás. E são pouquíssimos anos mesmo. Não é que o adolescente não existia, mas não existia o olhar sobre o adolescente. O adolescente, que a gente chama hoje adolescente, ou jovem, a depender da época que a gente esteja falando, época histórica, ele era um espaço entre a criança e o adulto, mas não era algo de importância, para eu colocar assim para você. Porque, primeiro, alguns porquês disso, mas, por exemplo, se você tem uma expectativa de vida menor, hoje nós temos expectativa de vida em torno de 77 anos no nosso país. Se você tem uma expectativa de vida ao redor dos 50 anos, concorda comigo que esse período de adolescência, ele acaba se reduzindo porque você tem meio que uma pressa na vida, porque logo vai ser adulto, porque sua expectativa está lá nos 50. Então as pessoas viviam um pouco menos em várias regiões e em certas épocas históricas. Por causa disso, aos 13, 14 anos, você já tinha várias pessoas com a família formada, casados. Certo? Ainda que você tenha explicações para esses modelos de casamento, às vezes se casavam, mas não viviam juntos, estavam casados no sentido de promessa de casamento, mas não de compartilhar a vida a dois, por assim dizer. E isso acabava acontecendo lá aos 16 anos, por aí, mas você ainda está numa idade bem mais jovem, né? Hoje nós estamos falando de casamentos na ordem dos 30 anos de idade, mais ou menos, tá certo? Então você vê que tem uma distância muito grande, você se casar aos 16, você se casar aos 30. Meu filho tem 16 anos, e eu brinquei com ele, falei, ô meu filho, seja bíblico, acha uma menina de Deus, vá trabalhar e se case. Falei para ele, que é isso, pai? Eu falei, não, eu quero neto. Falei assim, brincando com ele. Ele falou, não, vou casar tão cedo. Mas eu estava mexendo com ele. Mas era como as sociedades, nós temos sociedades hoje que funcionam assim, até desse mesmo jeito, em outras geografias do mundo. Mas só para você entender, tá? Então, quando eu falo de um garoto de 8 anos ou de 12 anos, era realmente uma criança, mas não era no mesmo modo de uma criança hoje, com a mesma idade. Deu para pegar? Eu poderia dizer para você, a grosso modo, sem nenhuma tentativa aqui de ser exato, de que talvez Manassés com 12 anos seria hoje um jovem de 19, 20 anos, no sentido de maturidade e de entendimento da vida e expectativa de futuro. Deu para ficar mais ou menos? Só para você perceber que não é a mesma coisa de hoje, tá? Porém, ainda era muito jovem, mesmo para a época. E Josias, então, com 8 anos, muito jovem. Diz o texto que Josias, ele, depois ali de uma boa parte do seu reinado, praticamente 12 anos, ele leu o livro da lei e ele então, na verdade, ele ouve o livro da lei e ele então promove uma reforma. Olha o que está no capítulo 23, verso 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor, perceba bem, eu vou dar ênfase aqui, que tirassem do templo do Senhor. Então, nós estamos falando de qual templo, gente? Que quem fez esse templo aqui? Salomão. Lembra do templo de Salomão, famosão? Salomão? O templo de Salomão, que vai ser destruído menos de uma década depois, ou uma década depois, tá certo? Por Nabucodonosor, esse templo estava desse jeito que está dizendo aqui. Tirasse do templo todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Será ou Axera, e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel.
Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Também tirou de dentro da casa do Senhor o porte da deusa Asherá, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, e que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências, ou seja, os quartos dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Asherá, ou Acera. Josias trouxe o sacerdote das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beersheba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, que ficava à esquerda de quem entrava nela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam os pães sem fermento nos meios dos seus irmãos, ou seja, junto com os sacerdotes de Jerusalém. Não usavam o altar do templo, mas partilhavam das refeições junto com os sacerdotes do templo, como se fosse uma coisa só. E Josias também profanou Tofté, que fica no vale dos filhos de Inom, para que ninguém, olhe só, ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Eu vou parar por aqui, que é muita desgraça para a gente ler junto, assim, cansa. Então, vamos parar por aqui. Você entendeu como estava o templo de Deus? Dentro do templo de Deus, então, o povo de Judá, nós estamos falando aqui de Judá, não de Israel, porque você vai lembrar desse nome, Baal, não Acera, mas Astarote, que é difícil fazer uma diferenciação, mas você vai lembrar desse nome quando a gente fala de Elias. Elias está 235, 240 anos antes de Josias e está no norte, ou seja, lá na região das 10 tribos do norte, na região de Samaria. Nesse templo de Josias, as 10 tribos do norte, que ficaram sendo chamadas de Israel, não existem mais. Eles já tinham sido tinham sido destruídos, vamos dizer assim, pelo Império Assírio em 722. Então, eu não tenho mais aqui o povo de Israel do norte. Eu só tenho Judá, que está no sul, que segue a linhagem do rei Davi. Então, Josias é tataraneto de Davi, tá certo? Vindo ali por Roboão e Salomão. Teoricamente, era para ser o povo de Deus, que não se perverteu, que não se corrompeu. Mas o que a gente está lendo aqui na reforma de Josias? Que o templo de Deus tinha ídolos de várias outras divindades, dos astros, do sol, da lua, das estrelas. Tinha poste ídolo de Axera. A Acera ou Asherá, eu vou explicar um pouco dela. Ela era considerada a esposa de El. El era o Deus supremo da região, daquela região, para ficar fácil. O Deus maior, tá certo? No próprio hebraico e depois no aramaico, você absorve essa expressão El, e El passa a significar em hebraico e aramaico Deus. Então, todos os nomes que tem El, de alguma forma, você é alguma coisa, Deus, tá certo? Elias, Deus é o juiz, Elias. Pegou? Então, era o Deus supremo pagão. E a sua esposa, ou seja, a esposa desse Deus El, era Aserá. Então, Aserá era a esposa. Nas religiões pagãs, que é como nós hoje chamamos essas religiões, você sempre tem, pelo menos, o casal divino. Na maioria delas,
a tríade divina, o pai, a mãe e um filho. Tá certo? Mas, pelo menos, o pai e a mãe você tem. E o culto a Deus, a mãe, era fortíssimo. Muito forte. Porque a Deus, a mãe, em geral, ela estava atrelada à fertilidade, à agricultura, que era o modo operante de vida econômico deles. Então você tinha um culto a Deus, a mãe, muito forte. E nessa região de Canaã, falando de forma resumida, porque a gente não tem tempo para isso aqui, mas esse culto, essa relação se dava muito forte. Tanto é que quando Elias, que eu já acabei de mencionar, lá atrás, vai enfrentar os profetas, diz que ele enfrenta os profetas de Baal e de Astarote, que era a esposa de Baal. Em algumas versões e entendimentos dos historiadores e arqueólogos, Acera e Astarote vão ser a mesma pessoa. Para outros não é. Mas em algumas regiões, Acera passa a ser a esposa de Baal. Não faz muita diferença para a gente, porque primeiro que não existia mesmo, tá certo? Divindade pagã não existe. Mas é só para a gente entender o contexto que está metido. Ou seja, eles colocaram dentro do templo de Deus, que Salomão tinha feito, o culto da deusa mãe. Com isso, eles estavam dizendo o que sobre Deus, o Deus de Israel? Os judeus estavam dizendo o que sobre o Deus de Israel? Yahvé, o Deus único. O que eles estavam dizendo? Se eu coloco... Aqui é o culto de Deus, tá certo? Aqui está o altar de Deus, isso aqui. Altar de Deus, porque o Deus de Israel não tem imagem, não tem escultura. Tem um altar que o adora. Aí do lado, essas flores aqui, eu coloco a imagem da deusa mãe. O que eu estou dizendo? Claro. Eu estou dizendo que de alguma forma esse Deus de Israel passou a ter uma consorte, uma esposa, uma outra mulher que está dividindo com ele o poder. E aqui não tem nada a ver com negócio de homem, mulher, não é essa a questão. É a questão de eu ter um Deus único monoteísta e agora eu não tenho mais um Deus monoteísta. Deu para entender? Porque eles começaram a adorar o Deus de Israel como se o Deus de Israel fosse Baal ou El. Por causa do sincretismo, da mistura da religião de Judá com a religião dos povos ao redor. E não foi só isso. Colocaram estátuas de outros deuses dentro do templo, ou seja, aí a coisa foi, piorando, e colocaram os aposentos das prostitutas e prostitutos cultuais dentro do templo de Deus. Eles tinham essa relação das prostitutas cultuais porque a maioria das religiões daquela região eram religiões de agricultura. Então, o Deus Baal ou El, ou alguma outra divindade, mas geralmente Baal era o Deus da agricultura, da tempestade e da fertilidade, e a deusa mãe também era a deusa da fertilidade. Então, era o encontro amoroso entre eles que provocava a chuva e a fertilização da terra. Ficou claro? Não vou explicar mais do que isso. Já deu para você entender que você é inteligente. Então eles tinham as prostitutas cultuais ou os prostitutos cultuais para que na relação deles os deuses ficassem animadinhos e fertilizassem a terra. Pegou? Isso é o que estava acontecendo dentro do templo de Salomão. A gente tem uma palavra para isso, chama-se orgia. Eu também não vou te explicar o que significa, porque tem um monte de criança aqui, então você entendeu, né? Estou soltando, tá certo? Então é assim. Você está entendendo o nível? Eu preciso que você entenda o tamanho do problema. É como se você chegasse aqui, na nossa igreja, que foi inaugurada há poucos anos, eu estava aqui na inauguração da igreja. Tem quantos anos? Uns 3 anos? 5 já? Já, né? Não. A reforma. Uns 3 anos.
Senta não, porque eu falei que eu estava aqui, não faz isso não. Isso não. Em público não faz isso não. Tem uns 3 anos, né? Mais ou menos uns 3 anos. E que ficou muito bonita, por sinal. Mas, imagina que aí a gente pega deuses, divindades de um monte de religião e enfia aqui dentro. Está entendendo? O tamanho da encrenca. Josias fez essa limpeza, mas onde começou isso? Foi o avô de Josias, Manassés, que fez isso. Pegou ídolos, está escrito no texto bíblico, pegou ídolos, coisa e tal, e foi botando dentro do templo. Mas não começou com Manassés. Lá atrás, um homem chamado Salomão, já ouviu falar dele? Salomão? Pois é, o famoso Salomão, que fez o próprio templo. No final da vida, Salomão se desvia, dizem, por causa dos muitos casamentos que ele teve com várias mulheres de pagãs das religiões ali, casamentos políticos, né? Porque eles faziam casamentos políticos. Mas isso influenciou Salomão, e Salomão encheu Israel de ídolos das religiões pagãs ao redor. Salomão. E dali para frente Israel, Judá no caso, perdão a linguagem, vai caindo ladeira abaixo até chegar em Josias aqui. Mas e se eu te disser que começou antes de Salomão? E que é o papo que eu queria ter com você aqui agora, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Vá comigo lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. De todos os textos que tem na Bíblia, de todos os capítulos, versos, talvez esse verso, que é Deuteronômio 6,4, seja o verso mais famoso e importante dentro do judaísmo, e desde a época de Cristo. É chamado de Shema. Shema é o verbo em hebraico para ouvir, ouça. Como o verso começa no capítulo 6, Deuteronômio 6,4, com ouça Israel, ou em algumas versões, escute Israel, que é a mesma coisa, esse verso ficou conhecido assim. Então, olha o que diz o verso 4. Escute Israel, o Senhor, Adonai, nosso Deus, é o único. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora o que diz o verso 6. Estas palavras que hoje eu lhes ordeno, elas devem estar no seu coração. Você as ensinarás aos seus filhos, e delas você falará quando estiver sentado em casa, andando no caminho com o seu filho, ao deitar-se ou ao se levantar. Também você deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão como frontal entre os olhos. E você deverá escrever sobre essas palavras nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Os judeus levaram isso aqui tão a sério ao pé da letra, que eles usavam, e alguns ortodoxos usam até hoje, o que é chamado de filactério, que são pequenos trechos da Bíblia em caixinhas de couro, amarradas na mão ou na testa. E quando você entra na casa de um judeu até hoje, um judeu religioso, você vai ver na porta uma coisinha chamada mezuzá, que é um objeto assim, um tubinho, digamos assim, geralmente é de metal, mas tem de madeira também, e dentro daquele tubinho você tem um texto bíblico. Em geral, o texto que eu acabei de ler para você, ou o texto de Números 6, que é a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer, está ali dentro escrito. Porque levaram a sério isso daqui, ou seja, no umbral, na mão, na testa. O que Deus está falando aqui para o povo de Israel? O que deveria ser feito com os ensinamentos, com a palavra de Deus? Com os filhos.
Isso que ele está falando aqui. O que deveria ser feito? Ensinado, repetido. E Deus dá exemplos. É repetido e é ensinado e é falado sobre a palavra de Deus em qual parte do dia? Toda ela. Todo dia. Quando você se sentar, quando você se deitar, quando você se levantar, quando você sair para trabalhar. Ou seja, Deus está colocando exemplos do seguinte: em qualquer momento que você estiver com o seu filho, com os seus filhos, o que você deve fazer? Ensinar e falar sobre a palavra de Deus. Então está caminhando algum exemplo de coisas que eles estão, olha meu filho, isso aqui, Deus é o Criador por causa disso, disso. Repetir versos bíblicos, enquanto você, em quaisquer momentos, constantemente, sabe a gotinha de água? Constantemente, é isso que Deus está colocando. A palavra de Deus tem que ser repetida constantemente. Ok? Folhei uma página para frente, em Deuteronômio 7. Deus vai falando o que eles deveriam fazer e Deus diz agora o que vai acontecer e como eles deveriam proceder. Olha o que diz Deuteronômio 7, verso 5. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, falando das nações pagãs que estão ao redor, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Aserá e queimar as suas imagens de escultura. Esse texto que Deus está falando ao povo de Israel tem mais ou menos uns 900 anos antes de Josias. 900 anos. 900 anos antes de Josias, o que Deus disse que era para o povo fazer? Acabar com a idolatria e cuidado em destruir o poste ídolo da deusa Aserá e queimar as imagens de escultura. Quase 900 anos depois, o que nós vemos acontecendo em Josias? Tudo isso que Deus falou aqui não estava só espalhado pelo povo, pela cidade. Estava onde? Dentro do templo de Deus, substituindo ou confundindo o Deus de Israel com os deuses pagãos. Como isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Quando você lê a história do povo de Israel e você chega até Josias, Josias tinha 8 anos e ele não sabia dessas coisas. O seu avô colocou os ídolos para dentro. O seu pai governou 2 anos e foi morto. E agora ele cresceu em que ambiente, Josias? Nesse ambiente, entendeu? Foi isso que ele aprendeu. Mas quando encontram o livro da lei, e o livro da lei possivelmente é o livro de Deuteronômio, porque é assim que ele chamava, e o livro de Deuteronômio é lido para Josias, o conhecimento e a leitura da palavra de Deus, que tinha se perdido dentro do povo de Judá, transforma a vida de Josias e ele promove a reforma religiosa que eu comecei lendo o texto para você. Então, o que acontece entre Deuteronômio 6, 900 anos, segundo Reis 23? O que Judá deixa de fazer? Deixa de ensinar os seus filhos a palavra. É isso que eles deixam de fazer. Com o tempo, a palavra de Deus, que não havia, eles não tinham Bíblia como a gente tem, né? A Bíblia, o texto ficava no templo e ele era lido constantemente, as pessoas memorizavam. Na época de Cristo se diz, de que na época de Cristo, um adolescente de 13 anos saberia, pelo menos, de memória, os 5 primeiros livros da Bíblia. De memória, completinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E hoje a gente não memoriza nem o telefone
do pai, da mãe, da esposa, do esposo, a gente não sabe porque já está salvo no celular. Memorizavam os 5 livros da Bíblia. Porque eles ouviam, era falado, era repetido, então eles iam ouvindo, aquilo ia memorizando, eles repetiam. E eles repetiam como música. Por isso que você vê as imagens dos judeus no Muro das Lamentações assim. Já viu assim? Então, os islâmicos, os muçulmanos, a mesma coisa. Quando eles estão adorando, você vê que eles estão fazendo um movimento assim, certo? Ou sentado fazendo esse movimento. Isso não é dança. Eles estão repetindo, os judeus, a Bíblia, o Antigo Testamento, e os islâmicos, o Corão, repetindo, mas com ritmo. Porque isso ajuda na memorização. É o ritmo, porque ajuda na memorização. Por isso que é legal quando a gente canta hinos que são palavra de Deus, que são versos bíblicos, ensina as crianças cantando, porque isso ajuda na memorização. Aonde eu quero chegar com isso? A ruína do povo de Judá, porque 10 anos depois de Josias, acontece o exílio babilônico. Daniel e seus companheiros, levados para a Babilônia, o livro de Daniel. É o que acontece, por causa da ruína, da perda de Judá. Ela aconteceu porque os pais deixaram de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, como Deus mandou em Deuteronômio, e depois os filhos não ensinaram para os seus filhos, e os filhos não ensinaram para os filhos dos filhos, e assim o povo perdeu a palavra de Deus e foi absorvendo a cultura pagã ao seu redor. Você entendeu a importância de você, como pai e mãe, como responsável, ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças? Pensa na semana. Quanto tempo as nossas crianças passam em frente à televisão, mexendo em celular, assistindo YouTube, vendo canais do streaming, e quanto tempo elas passam ouvindo a palavra de Deus? Como nós podemos achar que vamos ganhar a guerra? Não tem como. Você mesmo. Você chega tão cansado em casa que não tem tempo para fazer o culto familiar. Apresentar aqui o programa Super Missionário dizendo, você vai estudar com seu filho. E vários pais pensaram, ai meu pai, eu já tenho tanta coisa para fazer, agora eu vou ter mais trabalho ainda. Mas você tem tempo para assistir série, você tem tempo para assistir o futebol, você tem tempo para assistir novelinha, dorama, para ficar de 3 horas e meia a 4 horas e meia, que é o tempo que o brasileiro gasta em rede social por dia, isso você tem tempo. Agora, para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, e para apresentar a palavra de Deus para os seus filhos, para as nossas crianças, você não tem tempo. Aonde você acha que nós chegaremos como igreja e como religião? Pois é, estaremos daqui a alguns anos tirando os ídolos de dentro da igreja. Porque se você não ancora a sua fé na palavra de Deus, você vai acreditar em qualquer coisa. E fica acreditando em videozinho de YouTube, e um monte de coisa que um monte de gente fala de besteira, que não tem o menor conhecimento da Bíblia, e fica falando no YouTube, e você acha que isso é o suficiente, e você começa a acreditar em um monte de coisa, porque você não conhece a palavra de Deus. Você não conhece e você não ensina aos seus filhos, para que eles repitam. Aí, as nossas crianças têm, mais ou menos, de 30 a 45 minutos de ouvir a palavra de Deus por semana, que é o que acontece na escola sabatina. Isso quando você chega cedo, quando você não se atrasa, chega só para o culto. Como você quer que seu filho seja fiel a Deus e permaneça na igreja? Aí vai dizer, pastor, já ouvi um monte de vezes isso, tá? Pastor, meu filho criei na igreja, e ele saiu da igreja, mas que você criou na igreja, no programa da igreja, mas você não criou nos ensinamentos da igreja, porque você não gastou tempo apresentando a palavra de Deus para o seu filho
todos os dias. Porque o que disse Deuteronômio? Fale aos seus filhos a todo momento. Fale da palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite. Gaste tempo contando as histórias bíblicas. Você sabia que a nossa sociedade perdeu o que a gente chama de memória bíblica? Há anos atrás, você chegava para dar um estudo bíblico para a pessoa, não interessava de qual religião que ela era. Você falava assim, Abraão, Davi, José, e ela sabia de quem você estava falando. Tudo certo. Hoje, você vai começar o estudo bíblico com as pessoas e você tem que contar a história de quem é Abraão, ou de quem foi Abraão, José e Davi, porque eles não sabem mais. Porque antes, isso era na sociedade, as pessoas iam para a igreja e ouviam. As coisas que passavam na televisão mencionavam, as revistas, os jornais mencionavam essas histórias. Hoje não mencionam mais. A sociedade perdeu a memória da religião, perdeu a referência dos símbolos religiosos. Então hoje eu tenho que reensinar isso. E o pior, os filhos nossos estão perdendo isso. Porque nós não estamos dedicando tempo para apresentar para eles a palavra de Deus. E quando nós apresentamos a palavra de Deus para eles, nós também estamos apresentando a palavra de Deus para quem? Para quem? Para a gente. Porque quem ensina, aprende muito mais do que quem está ali ouvindo e aprendendo. Quando nós contamos as histórias bíblicas, antes de dormir, lá em casa, há muitos anos atrás, antes dos nossos filhos nascerem, a gente tentou adquirir aquela coleção Belas Histórias da Bíblia, que hoje não vende mais. Mas eu gostava da coleção, minha esposa também, e a gente conseguiu, um irmão da igreja doou para a gente. Falou, pastor, minhas filhas ouviram essas histórias, já são grandes hoje, eu queria dar para o senhor, porque eu sei que o seu bebezinho está aí, estava com poucos meses. E ele me deu a coleção bem usada, sabe, as capas assim já de décadas. E a gente lá em casa tomou uma decisão de que nós leríamos aqueles livros, apesar da linguagem, é uma linguagem bem mais antiga, né? Escreve lá, Eva fazia caramachés com os ramos no Éden, né? Eu tenho que entrar lá para entender o que é caramachés, para poder, mas enfim, apesar disso, e nós começamos a ler o nosso culto com as nossas crianças, todos os dias, leitura das belas histórias da Bíblia. Não porque a gente não lê a Bíblia, por causa da linguagem, da sequência lógica na cabeça. Então a gente preferiu ler, a gente chama de BHB, né? As belas histórias da Bíblia. E nós já lemos, a gente parou de contar, a última vez era a 8ª ou 9ª vez. Que a gente termina e volta. Termina e volta. Termina e volta. E eu já tenho um livrinho lá que já está naquela petição de miséria já, né? Já entrando na fase já da ressurreição, de tanto folhear. Mas isso tem sido bênção para a minha vida, para a vida da minha família, dos meus filhos, para conhecerem as histórias bíblicas. E como é engraçado, a gente já leu várias vezes a coleção completa, que são 10 livros. Mas quando a gente volta, e a gente começou de novo há pouco, agora a gente está no Noé, na Arca de Noé, lemos ontem, antes de eu vir para cá, anteontem, né, antes de eu vir para cá, quinta-feira, sobre a Arca de Noé. Como a gente vai encontrando novas coisas, sabe? É engraçado, você vai, nossa, eu não tinha pensado, vai te chamando a atenção. A palavra de Deus precisa ser aberta para os nossos filhos. Repetida, repetida, repetida. E os programas e projetos que você viu aqui sendo lançados, o objetivo número 1 deles é esse. Ajudar para que nossos filhos tenham a repetição da palavra de Deus. E nos ajudar a nós reassumirmos o nosso papel de professores da Bíblia dos nossos filhos e das nossas crianças. Talvez você não tenha mais filhos na idade, né, crianças, jovens, coisa e tal, de ensinar. Mas você pode se envolver sendo professor das crianças.
Você pode se envolver chamando essas crianças para ajudá-las a serem líderes com você. Contando as histórias da Bíblia em reuniões na sua casa. Por que não? Para fortalecer a leitura da Bíblia no meio da nossa juventude. Uma vez, quando a gente foi montar esse projeto começou em 2019 com uma caixinha chamada Juntos. E isso tudo estava dentro de um programa chamado Together. Para a gente montar isso, a gente viajou em 2018 para vários lugares, para ver o que várias pessoas estavam fazendo para lidar com jovens, com crianças e adolescentes. Deu bastante trabalho. E um dos lugares que eu fui, fora aqui do Brasil, eu cheguei lá que a pessoa falou, você tem que ir nesse lugar. E eu fui. Mas eu confesso para você que eu não gostei não. Porque quando eu cheguei, a música era um trem brabo demais. Pensa num negócio brabo. E eu já estava incomodado com aquele negócio, com aquela música, com aquela batucada, aquele negócio, um desespero naquele auditório, só tinha jovem. Teatro inteiro, só tinha jovem. E eu olhei para o meu companheiro que estava comigo e falei, rapaz, vamos dar no pé disso aqui, que eu não tenho mais condição mental de ficar aqui dentro. Uma meia hora daquela gritaria. Aí levantou a pessoa que ia fazer o sermão. Quando ele levantou, foi aquele silêncio sepulcral. Sabe aquele? Eu tomei até um susto. Devia ter naquele auditório uns 2.500 jovens, pelo menos. De repente a gente começou a ouvir um barulho. Bíblia sendo tirada das bolsas, das mochilas. Um monte de Bíblia. E não era a Bíblia pequenininha, não. A Bíbliazinha vergonha de ser crente ou suvaqueiro do cristão. Sabe? Que é aquela que enfia aqui. E para ninguém ver que eu estou indo para a igreja, esconde aqui. Eu não sou contra a Bíblia pequena, não, mas só estou brincando. Era a Bíblia, a zona de estudo. Bíblia grande de estudo. Referência, não sei o que lá. E aquele monte de jovem começou a abrir a Bíblia. Vários tirando lápis de cor, caneta, post-it. Aí eu parei e falei, opa! Do meu lado, aqui na minha frente, e o pregador começou a pregar sobre texto da Bíblia, e os jovens anotando, escrevendo e colando referência. E os três que estávamos juntos falamos, meu pai, nós temos que chegar nesse ponto com a nossa juventude. Não da música, mas do estudo da palavra de Deus. Eu fiquei arrepiado. Foi uma lição, foi um tapa na minha cara naquele dia. Hoje, será que a gente consegue chegar nesse ponto? Eu acredito que sim. Mas se a gente voltar a ensinar a palavra de Deus. Os nossos sermões não podem ser sobre historinha e videozinho da internet. Tem que ser sobre a Bíblia. As nossas conversas, nossas apresentações nas classes, tem que ser sobre a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser apresentada. E uma boa ferramenta é o programa que vocês acabaram de ver aqui de manhã. Ensine a Bíblia. De manhã, de tarde, de noite. Conte as histórias da Bíblia. E assim as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens se tornarão pessoas da palavra de Deus. Aprenderão sobre Deus. Não se desviarão do caminho de Deus. E a nossa história não será como a do povo de Judá. Não estaremos tendo que remover os ídolos por causa do desconhecimento da palavra e do paganismo que nos cerca, mas teremos missionários que abrirão a palavra de Deus para as pessoas aqui em Campo Grande e até os confins da terra, até que Ele venha. Isso que nós ouvimos, ensino de manhã, de tarde, de noite, ao deitar, ao levantar, escreva sobre as portas, coloque na sua mão, coloque na fronte, fale, porque a palavra de Deus é poderosa. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Deus Santo que estás nos céus,
O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. A tua palavra, Senhor, obrigado pelo teu carinho de nos deixar a tua voz escrita para que a gente pudesse ouvi-lo durante séculos e séculos. Isso é demonstração de amor por nós. A tua palavra que é poderosa, que transforma a vida da gente, que mudou a minha vida. Nos ajude para que a gente ensine aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Ó Senhor, nos perdoe se como pais irresponsáveis, porque estamos cansados de tanto trabalho durante o dia, de tanta coisa, ao invés de ocuparmos as nossas crianças com a tua palavra, com as histórias da tua palavra, simplesmente damos um celular, uma televisão, para que uma babá eletrônica coloque um monte de lixo na cabeça delas. Nos perdoe por isso. Nos perdoe se ao invés de ensinarmos os nossos filhos a estarmos na tua casa, damos celular e joguinhos para que eles fiquem brincando aqui dentro e não estejam sendo transformados pela tua palavra. Por isso, nós queremos te pedir agora, Senhor, nos ajude a vencermos o diabo e a termos tempo para lermos a tua palavra e para apresentarmos a tua palavra para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Ajude-nos, Senhor, para que a tua palavra renasça diante do teu povo, que ela preencha o nosso coração, que ela preencha a nossa vida, para que nós estejamos tão preenchidos da tua palavra, que os enganos do diabo não tenham espaço na vida da gente. Que a tua palavra nos liberte, que a tua palavra nos conduza a ti, e que nós nos tornemos mensageiros da tua palavra para outros que não conhecem. Especialmente hoje, pelos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão nessa igreja comigo, nesse lindo projeto, com tantas crianças, adolescentes e jovens. Que maravilha, Senhor. Senhor, faça dessa igreja um exemplo. Levante a essa juventude, a esses adolescentes, essas crianças, como teus missionários. Que eles tenham sede, desejo de ler a tua palavra. E cheios da tua palavra, das tuas histórias, da tua voz, eles apresentem isso para outros que estão ao seu redor. E de forma poderosa o teu Espírito se mova através dele na vida deles. E assim, dezenas e centenas de pessoas venham a te conhecer e ter a vida transformada como nós tivemos. Que o teu Espírito esteja sobre os seus jovens, os seus adolescentes, as suas crianças nesse lugar. Sobre os seus pais responsáveis, professores, enfim, nesta igreja. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o pastor se encaminha para cumprimentar os irmãos na igreja,